Por exemplo, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fornece para empresas que fabricam suplementos um certificado de boas práticas de fabricação. Ou seja, eu tenho que confiar como suplemento na empresa que fabrica, certo? Sim. Então, fabricar, por exemplo, medicamento, o risco é bem menor. Então, uma empresa que fabrica medicamento e passa a fabricar também suplemento é mais confiável do que uma que só fabrica suplemento, certo? Então, isso é muito importante porque o médico tem que colocar no seu receituário um suplemento, por exemplo, um suplemento de magnésio. Se esse suplemento de magnésio estiver alterado na sua composição em relação à procedência, ou seja, a responsabilidade do médico é muito grande, porque quando ele coloca no receituário um medicamento, o risco é muito menor. Não posso dizer que existe ausência de risco. Agora, o suplemento, ele não é obrigado a ser registrado, certo? Então, o médico, ele tem que ter muito cuidado com a procedência. Por isto que o médico, quando vai indicar suplemento, ele precisa saber se essa empresa tem o certificado de boas práticas de fabricação, armazenamento, transporte, porque o Brasil é grande. E eu queria também fazer um link com uma questão que está permeando toda a nossa conversa aí, que é a relação da longevidade. Nós vamos viver mais e precisamos não só de anos de vida, mas saudáveis anos de vida. E o magnésio está muito ligado a isso. Desempenho físico, longevidade, qualidade de vida. Exatamente, porque se um paciente idoso recebe a prescrição médica de ácido acetil salicílico, AAS, sim, porque ele deve ter problema de coagulação. Ele não pode coagular muito porque pode haver entupimento de vasos, certo? Ora, o magnésio é um antiagregante plaquetário. O magnésio deveria andar do lado do AS. Quando o paciente tem indicação do AS, o magnésio deveria estar do lado, porque ele, inclusive, tem algumas propriedades maior que o AS. Ele é mais anti-inflamatório, o magnésio, do que o ácido acetil salicílico. Então, se tem indicação de usar AS, 100 miligramas, quem sabe usar, no mínimo, 300 miligramas de magnésio. E sobre esse metabolismo energético, essa disposição tão necessária para a vida, aí o magnésio bate um bolão, né? É muito importante porque, por exemplo, se falar em energia, a gente vai pensar no atleta, no esportista, certo? E esse esportista, esse atleta que precisa de energia para desenvolver a sua atividade, normalmente não come bem. Porque a gente acha assim, atleta olímpico deve ter uma alimentação maravilhosa. Negativo. Eles comem mal, muito mal. Tem um treino maravilhoso. São obrigados a ter um sono de 7, 8 horas. Mas a alimentação fica a desejar. Como dizia aquele Bolt, o velocista. O Usain Bolt, o jamaicano. Isso, é difícil a gente se alimentar de forma adequada e abrir mão do fast food. Ele mesmo disse isso. Porque a vida precisa ter um equilíbrio também, claro, né, doutor? Claro. Por isso que a gente está vendo, o senhor falou da dieta mediterrânea, é considerada a dieta mais perfeita do mundo. Sim, foi reeleita, a dieta perfeita, se é que existe Exatamente, uma. Mas vamos falar sobre ela. Como é que a gente coloca ela na nossa vida real, com tantas nozes, castanhas, azeites maravilhosos? É muito difícil. Para não dizer que para muitas realidades é impossível. Mas eu acho que cabe o esforço de ir às 400 gramas de vegetais. Certo? 400 gramas. Vamos
medir na balança no O que restaurante? seria isso dentro de um prato? É um pratão grande, 400 gramas só de vegetais? A metade teria que ser vegetais. Se organizar o prato, teria que ser vegetais. 200 gramas de... 200 gramas Pode de... colocar frutas em pedaços junto, pode colocar legume. Então, colocando, por exemplo, beterraba, pedaços de moranga, abóbora, né? Pedaços de fruta. Olha, chega às 200 gramas. Sim, chega. Né? O Chega. difícil é o planejamento, que é o E- grande desafio para uma dieta equilibrada Claro, todo dia de sempre. Mas eu acho que as pessoas vão entender, né? Não chegando a esse consumo de vegetais, o risco de ter um nível baixo de magnésio é relativamente alto. Sim, sim. E esses sinais, a gente está falando sobre eles, queria só reforçar os sinais que o magnésio está em baixa, eles são muito evidentes também, né? Podem até se confundir com outros sintomas, a gente falou da dor de cabeça, Sim, mas a fadiga, o desânimo, desânimo, dor muscular, dor muscular, inclusive em atleta, dor muscular tardia, sim, as câimbras as também. câimbras, né, que é uma coisa dolorosa, Sim. né? E outros aspectos, como, por exemplo, o asmático, que tem crises de asma com uma certa repetição. A gente sabe que o magnésio é um broncodilatador. Sim. Assim como ele tem que ser usado lá na pré-eclâmpsia ou na eclâmpsia para reverter uma convulsão, por exemplo, ele deveria ser como preventivo, vamos dizer assim, nessas situações de hipertensão, de crises de asma aguda, né? Então, até, inclusive, certas doenças neuropsiquiátricas ou neurológicas, como, por exemplo, a hiperatividade. A hiperatividade deveria receber a suplementação de magnésio, além das drogas, para isso.